Boa tarde, camaradas. Hoje, no nosso Conversa Viva, nós recebemos a jornalista Laura Capriglione para debater conosco o papel da mídia alternativa na luta democrática. A Laura já trabalhou na Veja, na Folha de São Paulo, no Globo, foi vencedora do Grande Prêmio ESSO em matéria sobre as mulheres e é uma honra recebê-la aqui no Instituto Paulo Freire de Direitos Humanos, em Belém do Pará. Nós temos aqui também a presença do nosso camarada Paulo Emmanuel, que é o nosso chargista, e também participa conosco fazendo perguntas, o Moisés Alves, do FNDC, a Angelina, que está aqui na câmera, filmando tudo, e também recebemos hoje a Daniela Bastos, que é estudante da FAP, e que está fazendo conosco esse registro. Laura, muito obrigado pela tua presença, é uma honra tê-la conosco aqui, você que tem sido uma das vozes importantes nessa luta, denunciando o papel da grande imprensa nesse processo de golpe que a gente vive hoje no país. E a primeira pergunta é basicamente essa: qual foi o papel, qual tem sido o papel da grande imprensa nesse processo de subversão da democracia no nosso país? Bom, Paulo, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês e tal. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que o papel da grande mídia tem sido terrível mesmo, terrível. E não é... Eu não acho que o problema da grande mídia seja a cobertura que fez do impeachment, ou seja, a cobertura que fez dos governos Lula e Dilma. O problema da grande mídia é o que ela faz diariamente com os pobres, com as populações mais vulneráveis. É o que ela faz todos os dias, marginalizando e criminalizando os movimentos sociais. Quer dizer, a gente tem uma imprensa que, no Brasil, ela tem literalmente ódio do povo pobre e do povo oprimido. Então, eu acho que o que ela fez no tocante ao governo Lula e Dilma é pura decorrência desse ódio de classe feroz que ela tem do povo brasileiro. Ela não queria morar no Brasil, ela queria morar em Miami, essa mídia, né? E ela se comporta como quem mora em Miami. Então eu acho que ela joga um papel fundamental em convencer o povo brasileiro de que todos os movimentos sociais são dignos de desconfiança, de que todo mundo é bandido. As novelas da Globo, porque a Globo não é um aparato ideológico porque tem o Jornal Nacional. A Globo é um imenso aparato ideológico porque tem as novelas, porque tem os shows, porque tem a Ana Maria Braga, porque tem... É um mix de preconceitos que são veiculados todos os dias e que são despejados na cabeça das pessoas. Eu acho que nós temos uma situação grave, porque nós temos 6 famílias que fazem exatamente isso todos os dias em cima da população. Que dominam a consciência nacional, né? Exatamente. Eu acho bom também a gente registrar que quando a gente fala em comunicação social, nós temos uma das legislações mais avançadas do planeta. Por exemplo, a nossa legislação, ela visa combater o monopólio, ela valoriza as produções regionais, ela impede que políticos sejam donos de emissoras de TV, de rádio, e busca a pluralidade e a diversidade. Só que na prática não é o que acontece. O problema é que, com a Constituição de 88, não foram regulamentados os artigos que tratam da comunicação social. Então nós não tivemos um processo de regulamentação da comunicação brasileira. Isso fez com que os políticos tomassem conta de emissoras de rádio e televisão, fez com que Houvesse a concentração, né? Houvesse uma concentração imensa. E as igrejas evangélicas, né? E num período mais recente para cá, as igrejas evangélicas tomaram conta de rádio e TV. Mas hoje nós temos o seguinte, que a audiência ela se dá ainda 80% através da Globo. Ela que concentra um grande monopólio junto com 6 famílias que detêm o fluxo da informação no Brasil. Por exemplo, detém emissoras de rádio, televisão, sites,
as produções culturais, teatros, as revistas. Então, são 7 famílias que tomam conta do fluxo de informação. E nós não conseguimos, mesmo com o governo Lula, o governo popular, regulamentar a comunicação. Nós conseguimos fazer um grande movimento, que foi a primeira Conferência Nacional de Comunicação. E nós tiramos grandes resoluções, mas em seguida a Dilma arquivou e não foi regulamentado. Na tua opinião, Laura, como é que os governos Lula e Dilma se comportaram diante desse debate? Bom, a gente tem que reconhecer, foi um lixo, né? Foi muito ruim. E eu acho, eu acho uma pena, entendeu? Quer dizer, a gente teve uma oportunidade histórica de avançar nessa questão da comunicação no Brasil, de avançar na quebra desse oligopólio, de diversificar. E, no entanto, nós tivemos exatamente o contrário. Quer dizer, os governos, o primeiro governo Lula, o segundo governo Lula, foram momentos em que a gente teve a repressão mais aguerrida às rádios comunitárias. Quer dizer, foram fechadas inúmeras rádios comunitárias atendendo aos clamores da Rádio Eldorado, dos Mesquita, que diziam que as rádios livres derrubavam aviões, e eram assim, pareciam as bombas atômicas, né? E infelizmente isso foi feito durante o governo do Lula e da Dilma. Então eu acho uma pena mesmo, acho que perdemos uma oportunidade histórica, isso quando a gente ainda esquece que os anúncios todos que foram colocados de maneira concentradora reforçando a concentração de mídia, os anúncios do governo federal que foram colocados nas emissoras das 6 famílias. Enfim, eu acho que... A parte publicitária toda permaneceu com a grande mídia. Enfim, nós temos um problema que eu acho que é muito sério, que foi um acovardamento mesmo dos governos, achando que se você pusesse muito anúncio na Globo, você compraria a lealdade da Globo aos governos hegemonizados pelo PT. O que a gente viu foi o seguinte: na primeira oportunidade que eles tiveram, eles derrotaram o governo e mantiveram o monopólio. Quer dizer, então, eu acho que a gente perdeu uma oportunidade histórica, e que é uma oportunidade que você vê, a Venezuela não perdeu, a Argentina não avançou muito, eles estão tentando retroagir nisso, o Equador avançou muito. Quer dizer, no Brasil a gente se curvou ao poder do Roberto Marinho, entendeu? Ou do legado, dos herdeiros, que não tem nome, como diz o Paulo Henrique, né? Os herdeiros sem nome do Roberto Marinho. Acho uma pena, e acho que a gente vai ter que correr atrás. A verdade é essa, quer dizer, a gente vai ter que correr atrás de tudo que não foi feito e construir essa pauta, porque a verdade também é a seguinte: a gente fez a Confepom, mas o povo brasileiro não discutiu essa coisa. Quer dizer, a pauta da quebra do monopólio. E por que quebrar o monopólio? E por quê? Quer dizer, paradoxalmente, a gente avançou muito mais na questão do porquê quebrar o monopólio durante a luta contra o impeachment, que ficou claro que tinha assim, olha, tem aqui a mídia golpista, são esses caras, e aqui tem esse... Então foi quando a gente viu, durante esse período da luta contra o golpe, a gente viu o florescimento de uma mídia livre muito poderosa, e a gente viu questionamentos abertos à Rede Globo. Quando que a gente podia sonhar em ver a torcida do Santos, por exemplo, gritando fora a Rede Globo, fora a Rede Globo, ou a do Corinthians, a Gaviões gritando fora a Rede Globo, fora a Rede Globo. Houve um questionamento desse oligopólio que nunca houve. Eu acho que essa pauta hoje está sendo construída, a gente está conseguindo construir essa pauta nos corações e mentes do povo brasileiro. Estamos começando, mas tem que fazer um trabalho muito mais amplo. Na tua opinião, essa mídia alternativa, ela tem, claro que ela se reforçou nessa luta democrática, nessa luta contra o golpe, e ela se tornou também um instrumento que organiza a esperança, né? Como é que tem sido essa experiência junto aos jornalistas livres? Não apenas em São Paulo, que eu acho que joga um papel, mas no país inteiro. Como é que está a capilaridade dessa luta no sentido, digamos, do enfrentamento a esse monopólio todo, e a capacidade também dessa mídia alternativa dialogar com a consciência nacional? Como é que tu vês isso? Olha, eu
eu acho que a gente está num momento assim, incrível da vida. Quer dizer, é duro falar isso no momento de golpe, mas eu acho o seguinte, eu acho que nós estamos passando por um momento de... Florescimento? A gente está... Nós tomamos um checkmate geral, né? Quer dizer, vamos combinar, o último período, não é... Ai, que legal, tomamos um golpe. Não, foi uma derrota terrível que nós sofremos. Uma derrota muito forte que nós sofremos, mas também foi um momento da gente reencontrar amigos que a gente não estava falando, fazia um tempão. Olha, eu nesses 2 anos de luta aí, desde o começo dos Jornalistas Livres, gente, a quantidade de debates que a gente está indo, você certamente está indo em um monte de lugares, está procurando as pessoas, está fazendo conexões, está construindo coisas que a gente estava dando, a gente estava dando de barato que já estava ganho, né? Sim. E de repente, quando a gente sentiu que a água estava subindo, a gente começou a buscar os amigos, buscar os parceiros, buscar os camaradas, buscar os caras que a gente tinha perdido no meio do caminho, achando que o governo ia resolver tudo. Então, nesse sentido, a gente está construindo alianças novas que eu acho que a mídia livre reflete. A mídia livre não é nada, a mídia livre é um alto-falante. Agora, é um alto-falante desses encontros todos que estão começando a acontecer. Isso que eu acho que é o mais bacana, entendeu? Então, eu gosto, por exemplo, de pensar nos Jornalistas Livres. Nosso símbolo é um alto-falante, é um megafone. Eu gosto de pensar nisso. A gente é só um megafone. O que a gente é? Só um megafone em que o cara, por exemplo, o cara está lá perdidão no interior da Paraíba, num lugar acossado pela seca faz um super tempo, o cara está lá. Ele tem um celular, ele não tem um equipamento, ele não tem uma Canon, ele não tem uma tele, ele não tem nada disso. Mas ele tem um celular. E o Lula está indo lá inaugurar a transposição do Rio São Francisco junto com a Dilma. Esse cara é o cara que abre o celular e fala assim, Jornalistas Livres, eu quero ser jornalista livre hoje, posso cobrir para vocês? E o cara abre o celular, abre o live e transmite, e todo mundo compartilha. E todo mundo pode ver uma cena que na Globo ele não vai ver, que no SBT ele não vai ver, que na Record ele não vai ver, que ele não vai ver em lugar nenhum. Então, essa rede, eu acho, ela é essa rede que das pessoas, dos lutadores em cada rincão do Brasil, que estão tentando mostrar o que a Globo não mostra. Eu acho bárbaro isso, acho que nós estamos mostrando as possibilidades dessa mídia livre. E como as redes sociais do Brasil são usadíssimas, né? Muito usadas, é natural que a mídia livre esteja se apoiando nas redes sociais. Agora, nós também não emprestamos a nossa credibilidade para que eles façam o que eles querem. Por exemplo, o Facebook, a gente sabe que é uma empresa terrível. É uma empresa terrível, ela quer que você fique o dia inteiro fazendo selfie, você tem uma atitude onanista, entendeu? Faça selfie de você mesmo. Sim. Nós usamos o Facebook, mas se o Facebook baixa os nossos compartilhamentos, a gente vai para o Instagram, a gente vai para o WhatsApp, a gente usa o Twitter, a gente usa e-mail, a gente usa todos os meios de chegar ao máximo de pessoas. Né? Você não acha que o Bolsonaro está usando essa estratégia de jogar isso na rede para ser compartilhado e tu não acha que nós estamos caindo na dele? Eu acho boa essa pergunta porque a gente discute isso o tempo inteiro. Nós discutimos muito isso. Bom, até que ponto você faz o enfrentamento dessa direita fascista, fascista mesmo, dá para dizer, né? Dessa direita fascista pelas nossas redes, porque no fundo eles cavalgam a nossa rede. Mas nós não tem espaço na mídia oficial. Ele não tem, mas ele tem uma rede. Mas na nossa ele tem. Mas ele tem uma rede. E a rede do Bolsonaro é uma rede muito maior que a nossa. Esse é o problema. Então, você tem que ver o tamanho proporcional que você tem. Porque o MBL, por exemplo, o Movimento Brasil Livre. O Movimento Brasil Livre é um negócio que tem em São Paulo, basicamente, e eles estão tentando estender os tentáculos deles para outros lugares. Por exemplo, eu fui para Pernambuco, eles têm os tentáculos lá, eles estão tentando. Mas é um movimento intrinsecamente paulista. Paulistano mesmo.
O MBL, sabe o que nós fazemos? Nós raramente dialogamos com o MBL. Raramente. Por quê? Porque nós não queremos que ele cavalgue a nossa rede. Agora, o Bolsonaro é diferente. O Bolsonaro é um cara que tem, ele é você pega os mapas de rede do Bolsonaro, ele é nacional. Ele representa um pensamento de direita, militarista, e que é a ditadura. A ditadura com a qual os nossos governos, inclusive, não fizeram questão de fazer o enfrentamento como devia ter sido feito. A Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, fez um relatório que está lá engavetadinho. Está muito bom, mas está lá engavetadinho, certo? A gente Nenhuma sabe recomendação foi seguida, né? Nenhuma recomendação foi seguida, nada. Então, nossos governos que não fizeram o enfrentamento, deixaram, inclusive, que esse ovo da serpente tivesse hoje vários ninhos espalhados pelo Brasil. E o Bolsonaro tem isso. Então, nós fazemos o enfrentamento do Bolsonaro, sim. Mas nós não fazemos o enfrentamento do Bolsonaro, enfrentando o Bolsonaro, mas mostrando a resistência a ele. Por exemplo. E isso eu acho que é importante, porque em vez de você pegar, abrir o vídeo e pôr o Bolsonaro, sabe o que nós fazemos? Nós abrimos o vídeo, pomos o Bolsonaro e pomos todo mundo que está falando contra ele. Foi o que nós fizemos, por exemplo, agora no Clube Hebraica do Rio. A Hebraica do Rio recebeu o Bolsonaro. Eu tenho visto alguma coisa. Recebeu. Alguns sites abriram o vídeo e puseram o Bolsonaro lá. Eu não faço isso. Nós fizemos isso mostrando ao mesmo tempo os judeus que estavam indignados em a Hebraica receber um fascista como ele lá. Porque aí você mostra o cara e mostra a resistência a ele. E mostra por que essas pessoas são contra. Por que você é contra o Bolsonaro? Porque os meus parentes morreram nos campos de concentração que foram construídos por gente como o Jair Bolsonaro. Aí o cara fala, opa, campo de concentração, entendeu? Então, nós mostramos um embate que existe. Aí você não deixa a tua rede ser servil ao discurso de ódio dele, entendeu? Então eu acho que tem que ter uma inteligência nisso. Eu entendo, mas eu acho que ele está tendo muita repercussão na nossa rede. Muita. Mas ele é maior que nós. O fato dele ter uma rede maior que a nossa é assustadora, né? É assustadora, né? Quer dizer, sustentada por uma extrema-direita fascista, né? São as viúvas da ditadura militar no Brasil, e ele ganha toda essa repercussão, né? Mas tem um monte de gente que está com ele, mas que não necessariamente concorda com ele em tudo, entendeu? Que não sabe, não está informado de que esse cara, olha, ele quer, por exemplo, o negócio dos quilombos, hoje teve uma entrega no Ministério Público do Rio de Janeiro, entrega de uma denúncia, porque ele pegou e tratou os negros como reprodutores no discurso que ele fez. Então, tem um monte de gente que está indo, agora o cara vai falando, eu gosto muito eu gosto muito do Bolsonaro, acho que ele é um cara que preza a ordem. Mas quando o cara descobre que o Bolsonaro é um cara que trata os negros como simples reprodutores, o cara chega e fala, epa, eu não vou apoiar isso. Então, acho que o negócio é esse negócio, ele está usando nossa rede. Não é, a rede é livre, gente. A rede é livre. Por exemplo, o que nós tivemos, esse MBL, esses movimentos de direita na internet, que nós tivemos foi o seguinte, era a gente pago pelo PSDB, pelo DEM... Uso de robôs, né? Que é uma coisa inacreditável, mas que existe, né? Para detonar o governo popular. O que teve foi isso. Eles, de uma certa forma, conseguiram galvanizar um certo pensamento na sociedade, reproduzir. Mas posso só te falar mais uma coisa? Isso que você está falando é super importante, porque, olha, gente, a estratégia desses caras é incrível. E eles se construíram no vácuo que foi a falta da nossa narrativa, porque nós paramos de falar. Eu não sei se você se lembra, quando começou o processo de impeachment, os nossos parlamentares, inclusive, não falavam. Todo mundo a gente não sabia o que dizer. Não sabia o que dizer. Eles acusam todo dia. Era ladrão, crime, petralha, tu não sabia o que falar. Quadrilha, e não sei o que lá. E a gente não falava nada, a gente. Bom, aí o que aconteceu? Eles entraram nesse vácuo, e olha só isso aí, que não sei se vocês repararam. MBL é uma sigla que ecoa MPL, que é Movimento Passe Livre. Já entraram fazendo eco da sigla. Vem pra rua foi a principal palavra de ordem. Vem pra rua, que é outro grupo da direita. É um grupo que ecoa no nome o principal grito das manifestações contra o aumento das tarifas. Vem pra rua, vem contra o aumento, vem pra rua, vem pra rua. Que por outro lado tem a sigla VPR. Olha olha a ciência.
Aí eles pegaram e lançaram um grupo, que esse não vingou, chamado Ação Popular, Nossa. usando a sigla da antiga organização Ação Popular Marxista-Leninista, ligada às comunidades eclesiais de base. Agora, o MBL lançou um site chamado, sabe como? Jornalivres. Jornalivres, cuja sigla é JL, como a nossa. Ou seja, eles investem sempre na confusão para tentar galvanizar na confusão uma audiência mínima. Então, por exemplo, eu já vi... Isso não é à toa, né, Laura? Não é. Isso é uma coisa que parece que nem é pensada no Brasil. Não, é bem pensada. Nem é pensado. Nem é pensada no Brasil. Essa é a impressão Não que nós é. temos. E eles se apresentam, o MBL se apresenta como o Rivaldo vem pra rua. Gozado, né? Usa exatamente a mesma estratégia para se lançar. Saíram exatamente no mesmo momento. A plataforma deles principal é a rede social. Isso aí é urdido, obviamente, não é uma coisa que surgiu do nada. Conseguiram eleger o Rodrigo, né? Então, eu acho que nós estamos diante de grupos altamente profissionalizados, enquanto que nós não somos. Nós somos grupos que estão militando assim, na base da vontade, do voluntarismo, do desejo de interferir na situação política. Mas eles não, eles são esses caras que são, que usam robôs direto, isso tudo custa caríssimo, mas eles usam. Quem sustenta essa turma? Olha, a gente sabe, nós sabemos que teve muito dinheiro da Fiesp, do PSDB, esses partidos que sustentaram. Agora, o que pode ter vindo a mais, vindo de fora do Brasil, eventualmente, pode ter vindo também, mas, enfim, o fato é que nós sabemos que esses caras aí têm investem numa estrutura altamente profissionalizada. E a gente está tendo que enfrentar caras que sabem muito bem como se mexer na rede. E nós precisamos, e a esquerda, a gente acredita em Papai Noel, entendeu? Quer dizer, esses caras, eu, por exemplo, recebo todos os dias, eu recebo um boletim de uma consultoria que foi uma das principais difusoras do golpe, chamada Empíricos. Vocês já receberam também. Empíricos. Na época do impeachment, eles, por e-mail, recebem. Laura, veja como salvar as suas economias. Laura, tire tudo daqui, ponha tudo ali, veja como fazer. Era assim. Uma espécie de consultoria financeira? Uma consultoria financeira. Uhum. Só que na época do impeachment era assim, o seu dinheiro pode acabar totalmente. Veja porque o dólar vai ser a principal aplicação. Veja que era para você tirar o teu dinheiro das aplicações ordinárias e colocar em dólar, colocar em moeda forte. Com isso gerando uma crise bancária e tal. E já várias vezes. Isso era o seguinte, num minuto isso vinha por e-mail, 1 hora depois isso estava no WhatsApp da população em geral, sendo que Dilma vai confiscar a poupança. Vinha assim. Então os caras sabem como fazer uma manchete, como faziam os jornais sensacionalistas de antigamente, entendeu? E nós estamos falando de empoderamento, entendeu? Tudo bem, é importante falar de empoderamento, sou a favor de falar de empoderamento. Mas olha, Paulo, o tamanho da palavra empoderamento, e eles falando, Dilma vai confiscar a poupança. Você entendeu o que é? É uma comunicação instantânea, que é tributária do jornalismo de guerrilha. Eles fizeram jornalismo de guerrilha. Nós não fizemos. Nós estamos aprendendo a fazer jornalismo de guerrilha agora, na base do desespero, que foi como os jornalistas livres surgiram. Como é que os jornalistas livres surgiram? Eles pegaram, começaram a se ordenar e falaram, não vamos fazer alguma coisa, não vamos ficar assistindo de braços cruzados. E fomos para a luta. E assim um monte de coletivos se formaram, mas nós estamos tendo que aprender essa estratégia. Agora, qual é o nível de articulação entre nós, Laura? Né? Entre essa mídia alternativa, essa mídia de combate, que denuncia o golpe, que denuncia, digamos, esse momento de fascistização de parte da sociedade. Como é que é o nível da nossa articulação? Bom, eu acho que nós estamos começando a perceber que ou nós vamos juntos, ou a gente naufraga juntos. Né? Então, por exemplo, agora, na questão da reforma da Previdência, está sendo muito legal, estou participando de um monte de coisas, porque é assim, reforma da Previdência é a grande campanha que faz com que a gente possa sair da bolha.
Porque isso não, é o seguinte, reforma da Previdência, até o coxinha vai sofrer. Reforma da Previdência, até o cara que estava indo nas manifestações de verde e amarelo, camisa da seleção, no último ato que teve em São Paulo, não sei como é que foi aqui, tinha uma ala inteira de gente vestida de verde e amarelo. Vamos lá entrevistar o cara, o que aconteceu? Não, é que a gente quis mostrar que a gente não é a favor do PT, mas nós estamos contra isso aqui. Que coisa. E de fato, tem um monte de gente que está caindo a ficha, entendeu? Olha, eu sou contra o PT, mas isso aqui que está vindo é pior. Então, essa reforma da Previdência está permitindo para a gente sair da bolha. Sai da bolha, né? Sair daquela bolha de eu falo com você, que fala comigo, que fala com ele, que fala com ele, e a gente não sai de nós mesmos. E eu acho que nesse negócio a gente está fazendo coisas incríveis. Por exemplo, teve um encontro, foi no Barão de Itararé. Sim. Foi um encontro demais de bacana, porque tinha um monte de sindicatos, vários organismos de mídia livre. Por exemplo, os sindicatos. Os sindicatos têm um monte de assessorias de imprensa. Um monte de assessorias de imprensa. Tem centenas de pessoas contratadas no sindicato. Pô, nós temos que unificar isso. Quer dizer, é absurdo que a terceirização, que é um negócio que acaba com o sindicato, né? Porque acaba com a base sindical, a terceirização é uma coisa que todos os sindicatos podiam ter atuado alinhadamente, certo? E não atuaram. Então, isso é uma coisa que agora a gente está percebendo, e o que está começando a acontecer é a gente se juntando. Então, por exemplo, nesse encontro que teve no Barão de Itararé, foi super legal. Já chegou um cara lá e falou assim, gente, vamos fazer o seguinte, reforma da Previdência é como eles querem que a gente chame a história. Vamos aprender, reforma é aquilo que você faz na sua casa, quando você quer melhorar a sua casa. Você não faz reforma para piorar a sua casa. Então, reforma da Previdência é o jeito que eles querem que a gente chame. Nós temos que chamar destruição da aposentadoria, fim da aposentadoria. É uma deformação. É uma deformação da aposentadoria. A destruição da Previdência, né? Então, então, nós começamos a discutir, assim, informalmente mesmo, táticas para a gente pegar e fazer uma comunicação mais direta, entendeu? Para a gente falar melhor e falar todo mundo junto. Isso está começando a acontecer. Está todo mundo percebendo que um galo sozinho não faz uma manhã. Mas se a gente for todo mundo junto, a gente desenha isso aí. Mas eu acho assim que são dois movimentos que precisam ser feitos. Né? Acho que o primeiro movimento é essa articulação em rede dos grupos progressistas. Né? Porque é o seguinte, nós não vamos ter espaço na grande mídia. A direita tem. Nós sofremos todo dia um bombardeio midiático para transformar um pensamento só na sociedade. Né? Mas nós precisamos nos articular em rede, os movimentos sociais, os sindicatos, para fazer o contraponto. É isso que você fala, a guerra de guerrilha na internet. Eu acho que nós tivemos um papel fundamental, que foi o marco civil da internet, que foi um grande avanço, e que eles querem destruir agora, o marco civil da internet. E o outro movimento é a bandeira mais geral, que eu acho que nós não vamos avançar a democracia no Brasil se a gente não regulamentar a comunicação. E nós não estamos falando aqui o seguinte, de grandes revoluções, porque os países liberais, inclusive Inglaterra, Estados Unidos, fizeram. Aqui na América do Sul, os países fizeram e o Brasil continua atrasado nesse ponto. Então, nós precisamos constituir um marco regulatório da comunicação no Brasil. Porque nós só podemos avançar a democracia à medida que a gente tem essa conquista. Porque enquanto isso, se isso não acontecer, nós vamos ficar submetidos aos ditames dos barões da grande mídia, que são conservadores e têm uma política antipovo, antissocial. Isso que eu estou falando é perfeito. Agora, é só a gente ter a noção exata do que é tática e do que é estratégia. Porque se a gente não tiver, a gente confunde tudo. Então, por exemplo, o que nós temos hoje é assim, eu gostei muito de uma definição que o Guilherme Boulos até deu do que a gente estava fazendo. Porque a gente estava fazendo meio destrambelhadamente, só fazendo porque a gente não aceitava que receber aquele pacote de mentiras e empulhações que a Globo queria empurrar para a gente todo dia. Então nós começamos a fazer isso aí. Aí nós fizemos um ato de inauguração, de festa e tal, dos jornalistas livres, e o Guilherme Boulos foi lá falar. E ele falou assim, eu fiquei muito pensando o que era que vocês estavam fazendo. Porque se o objetivo é democratizar a mídia, o que vocês estão fazendo é meia boca, né?
Aí eu peguei e falei assim, eu falei, e aí, qual foi a conclusão que você chegou? Aí ele falou assim, eu cheguei à conclusão que o que vocês estão fazendo é a mesma coisa que a gente faz para conquistar a reforma urbana. O nosso objetivo do Movimento Sem Teto é conseguir a reforma urbana. Enquanto a gente não consegue a reforma urbana, o que nós estamos fazendo? Estamos ocupando os prédios, estamos ocupando os terrenos vazios, estamos ocupando... E essa ocupação atualiza a necessidade da reforma urbana. O que vocês estão fazendo é isso, ocupar as redes, ocupar o que tem de canal disponível, para quê? Para exatamente defender a democratização dos meios de comunicação. Quer dizer, a melhor forma de você mostrar que a comunicação podia ser de outro jeito, que a Rede Globo podia ser diferente, é se você pega e questiona ela todos os dias numa mídia independente. Daí você fala assim, você tá arremedando a Globo? Não, você está questionando. Você está questionando e quando você questiona a Globo, você está colocando... Tu acha que essa atuação da mídia alternativa tem tornado a Globo menor? Jornal Nacional, por exemplo, existe uma crise de audiência que é absurda no Jornal Nacional. Né? Tu acha eu tenho dúvida. Essa militância ativa, essa atitude, digamos, de combate, tem tornado esses ditos porta-vozes da sociedade brasileira, né? Porque o Jornal Nacional, ele fala em nome de uma parcela da sociedade. Como é que é isso lá, na tua opinião? Eu não tenho dúvida nenhuma, mas nenhuma, de que eles estão num momento, num momento difícil para eles. Porque eu gosto de pensar no seguinte, você lembra quando teve a campanha, o Lula e o Collor? 89. 89. Aí teve o debate final. E teve aquela famosa edição do debate final do Lula contra o Collor, que a Globo manipulou o debate e fez com que o Lula parecesse uma besta quadrada. Não sei se vocês se lembram que aquilo ali, para derrubar o Lula, bastou ser veiculado no Jornal Nacional, porque no Bom Dia São Paulo, no Bom Dia Brasil, passou uma edição razoavelmente honesta, no jornal Hoje saiu uma versão razoavelmente honesta, aí entrou a mão pesada do Boni e eles pegaram e mudaram a edição para o Jornal Nacional. Bastou uma edição do Jornal Nacional para eles derrubarem e derrotarem o Lula. Os caras, nós estamos martelando esses caras todos os dias. E o resultado está sendo o seguinte, tem um monte de gente que já não acredita mais na Globo. Um monte de gente. O melhor exemplo, eu acho, é o seguinte, para pegar um exemplo bem recente. Os caras tiveram que pegar o galã da novela das 8, e jogar aos leões, que é o José Maia, por causa de um episódio de machismo, de desrespeito à mulher, de assédio e tal, que viralizou por todas as redes sociais. Eles tiveram que pegar o cara, jogar aos leões, e o Jornal Nacional teve que pegar e dar uns blocos da carta dele pedindo desculpa. Nunca se viu isso, a Globo nunca pediu desculpas, e só foi pedir desculpas do golpe 1 milhão de anos depois. Agora, desculpa instantânea, nunca aconteceu. Isso é o quê? Isso é a força das redes sociais, dos movimentos de defesa das minorias, das mulheres. Então, isso tudo colocou a Globo numa posição de vulnerabilidade sem precedente na história, sem precedente. E acabou de acontecer. Então, eu acho que nós estamos sim fazendo a contranarrativa. A mulherada está fazendo a contranarrativa, os gays estão fazendo a contranarrativa, os negros estão fazendo a contranarrativa. Os indígenas estão fazendo a contranarrativa. Quer dizer, os movimentos sociais, é incrível, eles querem invisibilizar, nós estamos mostrando. Eles querem dizer que não tinha ninguém lá no dia 15 de março, nós mostramos a Paulista lotada. Eles querem falar que o Itamar foi lá, o Temer foi lá inaugurar a transposição, e foi ótimo. Nós pegamos e mostramos o povo vaiando o Temer, e no dia seguinte, e uma semana depois, a gente mostra o Lula e a Dilma sendo... Eu acho que é um paradoxo. Ao mesmo tempo que ela nunca foi tão poderosa, a velha mídia, né, porque derrubou o governo popular. Ele já tinha derrubado a mídia, mas aqui é o seguinte, mais recentemente, a mídia foi parte do golpe. Mas ao mesmo tempo, ela foi extremamente questionada pelos movimentos sociais, pela essa articulação em rede.
Então é um meio esse paradoxo que nós vivemos hoje. E eu acho que a internet ela é fundamental. E é muito simples você fazer mídia alternativa. Isso que nós estamos fazendo hoje é mídia alternativa. Nós estamos aqui na sede do Instituto, a Angelina está aqui comandando. Não, eu sou diretora. Diretora aqui do nosso programa. Mulheres Empoderadas. Com um celular que não é o mais poderoso, nem é o mais moderno, e nós estamos indo ao vivo. Esse é o 6º programa, inclusive, que nós fazemos. Então, e agradece aí a audiência, que tem um bocado de gente assistindo. Tem uma porrada de gente assistindo. Quer dizer, não é. Quer dizer, como é que a gente se apropria desses meios para fazer a contra-onda, né? Para fazer a contraposição? Quer dizer, não precisa de grandes elaborações e lembra muito aquela coisa do Glauber Rocha, quer dizer, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Tá, voltou. Eu queria falar só que tem um detalhe que eu acho que é muito importante a gente considerar nessa guerrilha que nós fazemos. Sem açúcar. Ó, tem uma coisa que é muito importante a gente considerar nessa guerrilha que a gente faz, que é o seguinte, é o papel do cara que recebe. Isso é tão legal nas redes sociais, porque a televisão não dá essa possibilidade. Você assiste a televisão, você e uma alcachofra têm a mesma possibilidade de reação diante de um programa de televisão, que é isso. Por isso que o Big Brother foi apresentado como o Big Brother, porque o cara vai lá e interage no programa, mas é um programa. A verdade é a seguinte, a mídia social é uma coisa incrível, porque o cara, ele recebe, e se ele gosta, ele compartilha. Então ele cria, ele é que é a rede, ele vira um nó da rede. A rede não é 5 retransmissoras, são milhões de retransmissores possíveis. Por isso, a gente, os jornalistas livres, vou dar uma dica para vocês. Toda vez que você fizer um programa desses, tem que chegar e falar assim, você está assistindo esse programa? Você gostou desse programa? Você acha que esse programa é fundamental para pegar e ajudar a abrir as cabeças das pessoas, para esclarecer as pessoas e tal? Então compartilha, põe na tua rede, põe no teu, porque aí cada um é um hub, cada um vira um nozinho de uma outra rede. Então você está transmitindo, eu transmito, ele transmite, e assim a gente chega em um monte de gente. Então a diferença brutal que nós temos nesse momento é que a gente tem que instigar os nossos espectadores a ser também eles ativos na divulgação e no espalhamento do conteúdo. E a gente faz isso e é incrível como as pessoas respondem. Entendeu? Você fala assim, gostou, curte, compartilha. Pode crer. É fundamental. E as pessoas achando que aquilo é importante, porque gostam de você, porque confiam em você, porque confiam no teu trabalho e tal, vão compartilhar e vão... Isso é fundamental. O pessoal está dizendo o seguinte, que a gente já temos mais aí de meia hora, né? Só que isso aqui não é Rede Globo, a gente vai esticando até. Mas a última pergunta, não sei se o Moisés, o Paulo Emmanuel, a própria Daniele que está aqui conosco, queria fazer uma pergunta, Angelina. Mas diga uma coisa, qual é digamos, na tua opinião, qual é o futuro dessa mídia alternativa? Né? Ela tem condições de se transformar num polo, de fato, que coloque num outro nível o combate a esse oligopólio? Tu achas que é possível isso, pelo nosso nível de articulação, enfim, de movimentação, de construir pontes? Tu acha que é possível a gente criar, digamos assim, um instrumento maior desse que nós temos, a partir dessas experiências, com jornalistas como você, por exemplo, e outros jornalistas que são pessoas, quer dizer, que têm uma projeção a nível nacional? Olha, eu acho que nós estamos caminhando para isso. Eu acho que nós estamos caminhando mesmo. Eu acho que... eu não sei se você já reparou que o UOL é um portal, certo? É muito diferente o portal UOL e o portal da G1. Qual é a diferença principal? O G1 é só conteúdo Globo. O UOL é um portal que é um monte de gente. Até o Estadão está dentro do UOL, embora o UOL seja da Folha. E tem todos os jornais do Brasil e todos... Por que a gente não cria um portal com toda a imprensa, essa imprensa que está do nosso lado? Você já imaginou um portal que tivesse assim, cobertura das manifestações agora em São Paulo, dos jornalistas livres e do Mídia Ninja? Aí tem assim, um esquete de humor do Porta dos Fundos.
Aí tem a questão indígena, quem vai fazer? O cara que está lá. Aí tem a questão da comissão Comissão da Verdade. Do Pará, por exemplo. Do Pará, aqui. Ou seja, um portal que tem os atributos de um portal com a diversidade, com as editorias, o mundo da cultura, porque nós não podemos achar que nós vamos fazer a contranarrativa enquanto a gente não incluir a cultura. E nós temos um dos países mais ricos em termos culturais e uma das televisões mais pobres em termos culturais. É um lixo, né? É um lixo. Agora, por que a gente não põe as nossas manifestações culturais nisso? Enfim, isso é um sonho. Você fala assim, e podemos fazer um negócio que vai... Imagina essa audiência toda agregada, tudo isso agregado, num portal, que a gente aí vai pensar como é que a gente faz para remunerar cada um, mas pô, isso já está dado, já tem essa possibilidade. Porque nós já temos grandes audiências. Por exemplo, Jornalistas Livres, agora, nessa semana, que é uma semana tranquila, né? Nós estamos atingindo 13 milhões de pessoas. Pô, você fala assim, 13 milhões? Na época do impeachment, a gente estava atingindo 25 milhões de pessoas, porque isso varia com essa coisa. Com a temperatura política. Com a temperatura política. A gente estava atingindo 25 milhões. Os Jornalistas Livres, um negocinho que nunca entrou um dinheiro, só entrou um dinheiro do Catarse. Mas assim, um dinheiro, né? Dinheiro digno desse nome, a gente arrecadou 132 mil reais, não é nenhuma. Mas você entende que é um negócio que mostra pra gente uma possibilidade de alcançar milhões com pouco recurso, porque com aquilo que nós já fazemos, nós já reunimos inteligências do Brasil inteiro, espalhadas pelo Brasil Lembra inteiro. muito as experiências do Opinião, do jornal do Movimento na década de 70, quer dizer, essa mídia alternativa que houve no combate à ditadura militar, ela me parece que ela é muito atual, né? A criação, por exemplo, do movimento, que foi uma coisa mais ou menos dessa perspectiva, reuniu gente de todas as matizes que faziam enfrentamento ao regime. Exatamente. Né? Quer dizer, uma coisa que é interessante, né? Agora, com a diferença que é a seguinte, na época do movimento, do Opinião, do Versus e tal, a gente até chamava essa imprensa alternativa de imprensa nanica. Por que ela era nanica? Porque era caro o papel, caro a impressão, caro... Hoje nós temos a possibilidade de fazer essa bagunça que nós fazemos, no bom sentido, tudo de graça. Você está fazendo isso agora usando uma rede Wi-Fi e um celular. No celular. Então é isso, eu acho que se a gente pegar e juntar esses talentos todos que nós temos, tenho certeza que nós vamos agregar uma audiência gigantesca. Agora, não adianta querer falar para a gente mesmo, entendeu? Esse é o problema. Se a gente ficar falando entre nós, é perdido. Última pergunta, Laura. Nós derrubamos o Temer? Eu tenho certeza que nós vamos derrubar o Temer. Eu acho que o Temer é um governo em crise. A votação da terceirização mostrou claramente que a crise está instalada dentro da base governista. Ele está tentando aprovar, e olha, foi uma votação sobre a qual houve pouquíssima discussão na sociedade. Não é que nem a reforma da Previdência. Sim. Agora, esse não é um governo que chegou pelo voto, ele só chegou para cumprir uma tarefa. Ele é um usurpador, né? Da democracia. E ele chegou para derrubar os direitos dos trabalhadores. Isso. Se ele não servir para isso, se ele for derrotado na reforma da Previdência, esse governo acabou. Mas nós precisamos construir as alternativas. Mas nós precisamos ir para as redes e para as ruas. Redes e ruas. Claro, é esse binômio que vai assegurar o restabelecimento da vida democrática do país. Né? E nós estamos, de fato, efetivamente, acho que a esquerda não tem dúvida nenhuma de que a disputa vai se dar nas redes e nas ruas. Né? Por isso nós estamos indo para as ruas e estamos fazendo atos que são portentosos. E cada vez mais a luta no Brasil tem você vê mais gente. Exato. Isso não chama a direita da rua. Isso é importante. Isso é importantíssimo. Você vê o MBL com tudo que ele tem de tecnologia, de redes e tal, ele não conseguiu fazer o ato grande, o tal do grande ato dele foi um fiasco no Brasil todo. No país inteiro, acho que em Belém nem houve. Teve 5. Cinco gatos pingados. Então, A foto é ridícula. então nós estamos, nós readquirimos... Com toda a cobertura da Globo. Nós readquirimos a ofensiva nas ruas e nós estamos disputando as redes. Então eu acho que nós estamos um governo em crise, obviamente em crise. Mas é isso, companheiros. A gente vai encerrando a nossa conversa viva de hoje. Agradecemos imensamente a presença da Laura aqui. Eu que agradeço. É um bálsamo tê-la conosco, em Terras Paraenses, no nosso Instituto Paulo Fonteles de Direitos Humanos. Agradecemos ao Paulo Emmanuel, ao Moisés, a Angelina, que dirige esse nosso trabalho, Manda Beijinhos, e a Daniele também. Então,
Semana que vem a gente se encontra e um grande abraço a todos e fora Temer, companheiros.